Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje é mais um dia de buscarmos a presença de Deus juntos. E nós estamos aqui para adorarmos ao nosso Deus e Pai. E juntos podermos ouvir um pouco do que Ele tem para falar conosco, amém? Nós vamos fazer uma oração nesse momento, vamos orar juntos. E logo depois nós vamos cantar junto com a irmã Lua, que está aqui do meu lado. Vamos estar orando, sejam bem-vindos, cada um que está adentrando aí para louvar ao Senhor junto conosco. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade que nós temos de juntos buscar a Tua presença essa noite. Noite em que nós deveríamos estar juntos na Tua casa, adorando o Teu nome. Mas ainda não podemos fazer isso. Por isso nós estamos aqui, na internet, para buscarmos juntos, cada um na sua casa, adorando o Teu nome. Espírito Santo, tenha liberdade nesse momento. Tenha liberdade em minha vida, na vida da Luana, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, na vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, esse momento de adoração, esse momento de reflexão da Tua palavra, que possa ser tocado pelo Senhor. Aquilo que Teu Espírito ministrou à minha vida, que o Senhor possa renovar ainda mais a minha vida nesse momento, e cada pessoa que possa estar ouvindo, que um dia vai ouvir essa palavra, que receba da Tua parte, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que cada um receba, que chegue a cada um. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É muito bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos mais uma vez. Vem cá, vem tocar aqui um pouquinho, vou sentar aqui do lado dela. Graças a paz, boa noite. Vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche-me, Espírito.
maravilhoso adorarmos ao Senhor juntos, mesmo cada um na sua casa. Eu vi alguns falando aí, enquanto estava adorando, de vez em quando eu dava uma olhadinha, o irmão Paulo, outros falaram, que saudade de adorarmos ao Senhor juntos. Realmente, a saudade que eu tenho sentido de vocês e de estarmos juntos ali no templo, nos abraçando, sentindo a glória de Deus juntos, orando uns pelos outros, olhando uns para os outros. É uma saudade que dói. Muita saudade mesmo. Então, um beijo para todos que estão aí nos ouvindo. Deus abençoe a cada um. É muita saudade realmente que sentimos. Mas aprove a Deus fazer algo em nós nesse tempo. Tem sido difícil, muito difícil estar distante de vocês. Mas orando, pedindo graça ao Senhor que nos sustente nesses dias e que nos renove e que nos prepare para o tempo que vamos retornar, de estarmos juntos na casa do Senhor. Nós vamos ter um novo tempo, eu creio nisso. O Senhor está usando esse tempo em que nós não estamos podendo nos encontrar para fazer algo em nós. E depois desse tempo que Ele vai trabalhar em nós, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, quando pudermos estar juntos de novo. Então, um grande beijo a todos, a paz do Senhor, a quem chegou depois que nós fizemos a abertura. Deus abençoe a cada um de vocês. E que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas nesse momento através da palavra. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu não sei se alguém viu, o pastor colocou na internet aí falando sobre o tema que nós vamos estar falando hoje à noite. O Senhor me incomodou sobre isso. E eu quero que você pegue sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se eu estiver falando baixo, vocês me informam aí, de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha, tá bom? Se o som estiver bom, se não tiver, vai me sinalizando aí, tá bom, amados? Deus abençoe a cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Quero ler com vocês esses versículos. Amém? Pode abrir a sua Bíblia aí. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Lá está escrito. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Amém. Amados, esse foi um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntio, na segunda carta que ele escreve a esta igreja. E o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo falando sobre algumas revelações que o Senhor tinha dado a ele. E ele fala sobre visões, sobre a unção que Deus tinha na vida dele. E ele acaba falando para esses irmãos que ele não tinha só glória, ele não tinha só unção, ele não tinha só o poder de Deus na vida dele e uma vida de tanto envolvimento com o Espírito Santo e com as profundezas de Deus, como ele mesmo diz em alguma das cartas dele. Mas ele fala que Deus trabalhou na vida dele para que ele não ficasse orgulhoso por conta de todas as coisas que ele tinha recebido do Espírito Santo. Ele recebeu nessa tradução da Bíblia, diz que foi uma doença, algo doloroso, que ele chama de espinho no corpo dele. Quem já teve um espinho preso na carne sabe como é, sabe como incomoda. E ele diz que
era um incômodo tão grande que ele sentia como se aquilo fosse um mensageiro de Satanás para ele, para dar bofetadas nele, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele tinha recebido do Senhor. E ele era um homem que tinha muita glória de Deus, mas ele foi um homem como eu e você, um ser humano que ele poderia passar por muitas coisas. E Deus, ele chega para ele, para o apóstolo Paulo, nesse momento que o apóstolo Paulo diz para o Senhor, Senhor, tira isso de mim. E o apóstolo Paulo diz na carta que pediu por 3 vezes, para que isso saísse dele. E quando ele diz isso, Deus responde para ele que o poder de Deus ia atuar na vida dele de maneira mais intensa quando ele estivesse nessa fraqueza. É interessante, irmãos, nós compreendermos um pecado, uma fragilidade, um medo, uma angústia, algo que nos deixa inseguros, uma circunstância, uma situação, um sentimento, tudo que vem sobre nós, desculpa, que venha para querer nos fazer desistir de algo, ou algo que para nós é difícil de vencermos. Deus, ele quer atuar nessas coisas em nós de maneira poderosa, para que o poder dele sobressaia naquilo que em nós é fraqueza, para que nós possamos testemunhar e dizer, isso aqui é a minha fraqueza, mas Deus, por conta de muita graça e muito poder dele, eu não vivo nessa fraqueza. Essa fraqueza, essa fragilidade, esse pecado não tem mais poder em mim, porque a graça de Deus me alcançou. Então, o apóstolo Paulo, ele fala disso, e nessa situação, na situação em que nós sempre volta para nós, lembrando da nossa fragilidade, o que acontece conosco que nos traz tristeza, que nos traz abatimento, nós temos que nos entregar de maneira mais intensa ao Espírito Santo, para que ele possa atuar de tal maneira que todos vão perceber. Essa pessoa não teria como vencer isso. Foi Deus. Foi o Espírito Santo que fez. Porque precisaria de muita graça para que aquilo possa ser vencido. Então, Paulo, ele tinha um espinho na carne. E aquele espinho na carne não tirava dele a graça de Deus atuar. Não tirava dele a graça dele continuar sendo transformado, como ele tanto ministrou nas cartas, a importância da transformação, a importância da pessoa mudar o seu próprio caráter no envolvimento do dia a dia com o Espírito Santo. E quando eu estava lendo esse texto, que o Espírito Santo tanto me incomodou, eu lembrei de um outro texto que está em Romanos, se você puder abrir lá, Romanos no capítulo 6. Tá dando para acompanhar, irmãos? Está tudo bem aí? Romanos, capítulo 6. A paz do Senhor, a paz, amados. Romanos capítulo 6, eu quero ler 3 versículos com vocês. Amém? O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 6. Então, Romanos 6, verso 1, 2 e 6. Lá está escrito assim, ó, portanto, o que vamos dizer? Será que nós devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Quando eu estava lendo esse texto, meditando um pouco nesse texto de 2 Coríntios, que Paulo fala que a graça bastava para aquela fraqueza. Obrigado por responder, amados.
a graça bastava para aquela fraqueza. Me veio esse texto na mente, o Espírito Santo falando comigo, que muitas pessoas às vezes falam nisso. Se eu pecar, se eu continuar praticando essa fragilidade, é algo que eu gosto, é algo que eu tenho dificuldade de parar de fazer, a graça de Deus vai ser maior na minha vida. E a palavra de Deus, ela não deixa nada escapar. Na palavra de Deus está escrito esse texto aqui em Romanos, dizendo que para nos encher, para nos ajudar nesse processo. Nós precisamos clamar por esse Espírito, naquilo que nos tira a nossa paz, naquilo que nos dá medo, que nos dá desespero, que tira nosso sono. Precisamos entregar o Espírito. E nesse texto de Romanos, ele nos mostra que, aqui está dizendo que nós precisamos morrer para o nosso eu, para os nossos sentimentos, para as nossas fragilidades. Precisamos ter essa morte constante na nossa vida. E para ter essa morte, nós vamos precisar desejar ficar longe daquilo que para nós foi normal quando nós nos encontramos com Cristo. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente começa a desejar tanto mais de Deus, que esse desejar mais de Deus, a gente compreende que precisa se afastar das coisas deste mundo. Muitas coisas que para nós eram naturais e normais vivermos, quando nós temos um encontro com o Senhor e começamos a nos envolver com o Espírito Santo, vem em nós esse desejo de nos afastar das coisas desta vida. Então, precisamos ter esse desejo. Isso nós chamamos de santificação, que é nos separar. Nós vamos desejar nos separar das coisas do mundo. Então, o que era normal para nós antes, ou o que nós praticamos antes, que quando encontramos com o Senhor e com a sua palavra, porque é a palavra que vai nos libertar dos nossos conceitos que achávamos que eram coisas normais, ela que vai nos mostrar que aquilo não era normal, e nós vamos precisar nos divorciar. Tem que divorciar, se separar daquilo que para nós era muito normal, muito natural. E a gente vai precisar deixar isso morrer. Então, nós não podemos deixar que a nossa fraqueza, seja lá o que for, que nós viemos a desejar, seja maior do que o que Deus diz para nós. Se a palavra de Deus diz para nós que precisamos estar distantes de algo, se o Espírito Santo nos direciona a algo e isso é comprovado pela palavra, nós vamos precisar nos esforçar para nos afastar, para que a graça de Deus seja maior em nós. Porque essa graça, que é um presente, é o presente de Deus, ela vai ser derramada em nós quando nós conseguimos nos derramar, nos entregar intensamente. Se não houver entrega intensa e apaixonante por Jesus ao Espírito Santo, nós não vamos conseguir aproveitar essa graça, desfrutar dessa graça. Só vamos conseguir desfrutar dessa graça quando a gente se entrega. Se não houver uma entrega ao Espírito Santo intensa, a gente não vai ver essa graça agir em nós. Nós vamos ser confundidos com todas as outras pessoas aí fora. Então, as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você. Qual é a diferença? Qual vai ser a diferença? Tem que haver uma diferença. A graça de Deus,
quando ela é derramada em nós, a nossa fraqueza ela começa a ser vencida pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a agir de tal forma em nós que a gente começa a vencer as fraquezas e as nossas dificuldades. Então, a graça de Deus precisa agir em nós através da ação do Espírito Santo. É uma entrega constante, diária, e uma escolha. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não vai sentir o Espírito Santo. Muitas vezes você não sente o Espírito Santo agir. Mas você decide, você escolhe, eu escolho, nós escolhemos o que Deus diz que é o melhor para nós. Quando nós fazemos isso, quando nós escolhemos o que Deus diz que é melhor para nós, nós começamos a abrir mão do que era normal para nós antes. Essa graça ela começa a ficar abundante. E a fraqueza, ela perde poder. O poder de Deus vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Porque o poder de Deus começa a agir. Aí a pessoa não vai ver mais a minha fraqueza, mas vai ver o poder de Deus sobre a minha fraqueza. Sim, irmãos, tudo que eu vivenciava antes de encontrar com Jesus, tudo que eu sentia, tudo que eu dizia, tudo que eu praticava, não mudou. Tem algo errado na minha vida. Então, se não houve mudança, nós precisamos urgentemente, nós estamos precisando com uma urgência muito grande de termos um encontro com o Senhor. Então é tempo de nos encontrarmos com Ele. Marcarmos o encontro com Ele no nosso derramar. De nós clamarmos ao Espírito. Dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu antes de me encontrar contigo e eu depois de me encontrar contigo. Não mudou nada. Não mudou vestes, não mudou práticas, não mudou vontades, desejos, sonhos, aquilo que eu ouvia, aquilo que eu olhava, aquilo que eu sentia, os lugares que eu ia, todas as práticas que eu tinha, a maneira de falar. Se não mudou nada, ou mudou pouco, precisamos ter um encontro com o Senhor. Porque vamos precisar dessa transformação em nós. O Espírito Santo ele precisa encontrar espaço em nós para que a graça de Deus atue com poder. E essa fraqueza vai sendo aperfeiçoada. Vai saindo da fraqueza e gerando a força de Deus. É a força de Deus em nós. É disso que nós precisamos. E isso só acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Precisamos nos derramar, nos humilhar, nos achegar mais ao Senhor. Nós precisamos disso. O pouco tempo que você tiver, seja no seu pensamento, renovando o seu pensamento com o Senhor, orando em silêncio, orando em línguas, orando com a sua voz, com as suas palavras, com as suas lágrimas, às vezes apenas, que às vezes a gente não tem nem o que falar na situação que está vivendo. Mas tem uma entrega intensa ao Senhor, tem uma entrega mais intensa a Ele, para que Ele possa agir em nós e isso não fique parado em nós. Que isso não pare, que isso possa alcançar outras vidas. Você pode voltar lá na segunda carta aos Coríntios comigo? Eu quero ler mais um texto bíblico para terminarmos a nossa meditação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Lá está escrito assim: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Veja só, amados.
esse texto nos fala, eu estou lendo a tradução NTLH. E nessa tradução está falando sobre aflições, outras traduções falam sobre fraquezas, tem traduções diferentes. Mas aqui está falando, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus nesse texto, e ele fala: louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Chama o nosso Pai de bondoso, porque ele é muito bom conosco. E diz que esse é o Pai de quem todas as pessoas recebem ajuda. Aqui está dizendo que ele nos auxilia, ele colabora conosco em todas as nossas aflições. Então, quando nós temos fraquezas, aflições, angústias, pecados ainda não vencidos, medos, pânicos, coisas que não queremos abandonar, quando nós pedimos ajuda a esse Deus, esse texto está nos dizendo, quando as coisas que nos afligem, nós entregamos ao Senhor, aqui está dizendo que o Senhor nos auxilia, que Ele nos ajuda a vencer. Ele está conosco para nos ajudar a vencer, porque Ele é bom, Ele é um Pai. Ele não é um pai que um filho peça um pão e ele dê uma pedra. Ele é um Pai bondoso. Ele não é pai como nenhum pai nessa terra já existiu. Nós não podemos, às vezes nós temos dificuldades de compreender Deus como Pai, porque às vezes nós ficamos comparando com os pais desta terra. Mas Ele é um Pai muito diferente do pai que eu tive e você teve. Você pode pegar toda a bondade que seu pai teve, tirar a maldade, tirar o pecado do seu pai, e ainda assim está muito distante do que o nosso Deus é. O nosso Deus Pai, Ele é um Pai tão bom que Ele decidiu entregar o filho mais velho para sofrer por mim e por você. Ele decidiu e escolheu que o filho mais velho dele sofresse para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele é um Pai muito bom. E aqui nesse texto fala sobre isso, que Ele é um Pai bom. E que esse Pai, Ele quer nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa aflição, na nossa dor, na nossa angústia. Agora, às vezes, para nós, é difícil ser ajudados. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, para nós é difícil encararmos a raiz da situação. Nós, às vezes, a palavra faz comparações sobre coisas boas e coisas ruins que recebemos na nossa vida através de uma árvore. Traz a comparação de uma semente. A semente é lançada no nosso coração. As situações são lançadas na nossa vida desde o ventre. É comprovado que uma criança, quando está no ventre, ela recebe influências. Existem as heranças e existem ainda influências do ambiente externo. Nós vamos crescendo e recebendo influências. E junto com essas influências nós vamos recebendo dores, feridas, traumas. E muitas vezes, amados, nós não conseguimos ser ajudados pelo Senhor com as nossas aflições, porque dói. É doloroso para nós, é muito doloroso quando se mexe numa ferida. Eu me formei em enfermagem e aprendi muito. Estudei na UFES, fiz enfermagem lá, e eu aprendi muito sobre a vida através desse curso. Deus mudou minha vida, meus pensamentos, meus conceitos. E eu, depois da enfermagem, eu já estava trabalhando, que eu me encontrei com o Senhor. O Senhor me encontrou, na verdade, eu estava totalmente perdida, pedindo já que não queria mais nem viver. O Senhor me encontrou. Ele mudou muita coisa na minha mente, mas na época da faculdade, de enfermagem, eu aprendi muita coisa sobre a vida. E tem uma coisa que é muito interessante que eu aprendi com a enfermagem, é sobre feridas. Quando uma ferida, ela está muito suja, tem muitas pessoas que usam alguns tipos de medicações que formam aquele cascão na ferida. E ali a pessoa pensa que já está bem, porque aquele cascão está formado ali por cima da ferida. E quantas vezes eu estava na unidade de saúde e chegavam pessoas de queda de moto, de tanta coisa, com feridas assim, com aquele cascão duro na pele. E quando eu olhava, eu via que embaixo daquele cascão
daquela pele dura, tinha pus, tinha pedras de asfalto dentro ainda, e que tinha que ser tirada porque senão não ia cicatrizar nunca, se não tirasse. Mas pense no sofrimento para uma pessoa, essa ferida ser limpa. Então, quem já teve uma ferida que precisou chegar num lugar e o profissional teve que passar com força naquele local e arranhar e às vezes até cortar alguns pedaços de pele ruins que estavam, e às vezes quando corta a pele ruim, dói na parte boa que está do lado, que a gente chama essa pele ruim de necrose, que não tem mais vida, mas se ela não for tirada dali, ela pode sair comendo muita coisa do nosso corpo e a gente precisa fazer aquela limpeza. E muitas vezes dói, é doloroso fazer a limpeza. A gente tira tudo, tira aquele cascão, aí vai tirando, tira as pedrinhas de asfalto, por exemplo, se a queda foi no asfalto, tira o pus, tira a necrose, vai limpando, limpando, até chegar na pele boa, viva. E ali vai ficar a carne viva e aberta, ela vai doer, vai arder. Parece que quando a gente está com uma ferida, tudo toca ali naquela ferida, não é? Se a gente está com um machucado no dedo, alguém passa, pisa naquele dedo que está doente. É assim que acontece. Então, quando nós temos algo que ainda não foi curado, às vezes temos essa dificuldade de sermos ajudados por Deus, porque Deus, ele não vai massagear nosso coração. Não. Ele vai dizer assim, você está assim, porque você passou por essa situação específica. Você viveu isso, você vivenciou isso no seu passado e você vai precisar chegar-se a Deus. Você vai precisar me ouvir e chegar naquele ponto. Não é regressão isso, mas é você lembrar do que você passou, da sua dor, da sua angústia. Qual foi a situação que você passou? E aí, quando a gente para analisar com a ação do Espírito Santo, a gente vai precisar perdoar pessoas que nos violentaram. A gente vai precisar declarar que não quer sentir ódio, mesmo às vezes a gente ainda estando com raiva. Às vezes a gente ainda está chateado, ainda está triste com aquela pessoa, com as situações que vivenciamos no passado. E se nós não tratarmos aquilo, a aflição não vai embora. Então, às vezes nós somos pessoas inseguras na nossa vida porque ouvimos muitas palavras na nossa infância que nos deixaram inseguros. E hoje a gente tem segurança. Se a gente não for naquele local e pensar assim, eu ouvi muita palavra, eu vou orar anulando essas palavras que eu recebi do meu pai, da minha mãe, a violência que eu sofri, eu quero perdoar, eu quero liberar, eu não quero esse sentimento no meu coração, eu quero mudar, eu quero sentir a paz verdadeira do Senhor no meu coração. Enquanto nós não liberarmos essa situação, que isso é o limpar da ferida, no limpar profundo, é necessário, como está dizendo a nossa diaconisa Elisete aí, se nós não fizermos essa limpeza, a ferida não vai ser cicatrizada. É bom quando você olha uma cicatriz na sua pele que não dói mais. Você lembra da situação, mas aquilo não causa mais dor, não causa raiva, você não pergunta a Deus mais por quê, para quê, você não sente raiva de ninguém, nem de Deus. Então, nós precisamos tirar aquilo que causou o mal em nós e que nos faz permanecer vivenciando essa fragilidade. Não podemos mais nos manter nessa fragilidade, mas deixar o Espírito Santo agir. E quando nós fazemos isso, algo muda aqui dentro. E aqui dentro. A gente não se sente mais inseguro. A gente não sente mais medo. A gente sente uma paz, a gente sente uma certeza de que tudo vai ficar bem, mesmo ainda não estando bem. E a gente vai querendo se entregar ainda mais e mais e mais ao Senhor. E quando acontece isso, o texto nos diz algo aqui que é tremendo em 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz que nós vamos dar aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus naquela aflição que vivenciamos. Então, aquilo que para você era a pior coisa da sua vida, aquilo que você não confia em você mesmo, aquilo que você acha que você não serve, que você não consegue, que você não vence, quando você vence no Senhor, com o Senhor, Ele vai te usar para abençoar e libertar outras vidas e curar outras vidas naquela mesma área. E isso é tremendo.
é maravilhoso, não é com pesar, você não se sente mal porque você está lembrando que você vivenciou aquilo e está vindo outra pessoa para falar com você da mesma coisa que você sentiu, viveu. Não, você sente uma alegria em saber que Deus foi poderoso para fazer algo em você e pode e vai fazer em outra pessoa. E é isso que Ele quer fazer. Então, quando Ele faz algo em nós, Ele vai fazer também em outra pessoa, através da nossa vida. Então, o que Deus quer fazer no mundo é isso. Abrir o coração e a mente de cada um de nós para nos dar paz, nos dar cura. Que a graça venha com poder verdadeiro sobre as nossas fraquezas, as nossas dores, angústias, medos. E quando Ele faz isso em nós, alcançamos outros e outros. É uma palavra que o meu pastor costuma falar muito. É a ação geracional. Você não vive e não recebe a glória de Deus só para você. Você vai tocando outras vidas através daquilo que Deus fez na sua vida. Agora, se a gente não permite, se a gente continua vivendo a mesma coisa e não se entrega totalmente ao Senhor, a gente não vai vivenciar isso e nem ninguém mais vai ser tocado com aquilo que Deus fez em nós. Porque não vai ter como fazer. Então, o que o Senhor quer é que aquilo, e quando eu estava orando, o Senhor me deu uma frase, e Ele falou comigo isso, eu quero ler para você, que Ele falou, e eu escrevi rápido, para eu não esquecer, Ele falou comigo assim, que o meu e o seu propósito e chamado nesta vida, nesta terra, está diretamente relacionado com as áreas que necessitam de cura, e que nós permitimos que o Espírito Santo atue. Então, o meu propósito, o seu propósito, o propósito e o chamado de cada um de nós, ele está relacionado com aquilo que o Espírito Santo fez em nós. O que Ele tirou de nós, que era ruim, que era dor, que era medo, que era angústia, que era desespero, as doenças, as enfermidades, as nossas doenças da alma, as nossas doenças do corpo, as nossas prisões. O que Ele tirou, o que Ele fez em nós, está relacionado ao nosso propósito, porque Ele vai nos usar para fazer aquilo com outras pessoas. Então, se você não deixar Ele fazer em você, nada vai acontecer nem na sua vida e nem na vida das pessoas que passam por você. Então, cada pessoa que passa pela minha vida e pela sua vida vai precisar receber algo que eu e você já recebemos. Eu não posso dar a ninguém algo que eu não tenho. Agora, muita gente diz assim, eu não recebi amor de pai, de mãe, como eu posso amar as outras pessoas? Eu não estou falando do que você recebeu do mundo, mas o que você recebeu de Deus. O que Deus me dá, o que Deus te dá, é o que nós podemos dar às pessoas. Porque se eu for dar para as pessoas o que eu recebo das pessoas, eu vou dar muito pouco, ou nada. Mas o que eu recebo de Deus, eu posso dar para as outras pessoas. E nós não podemos deixar isso passar, isso morrer em nós. Eu preciso permitir que o Senhor faça coisas novas em minha vida. Às vezes nós estamos tão tristes, tão abatidos com coisas que nós estamos vivendo, que esquecemos que Deus é vivo, que Ele é um Deus vivo e que Ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você e Ele quer fazer, Ele quer viver. Ele quer viver, Ele quer atuar em nossas vidas, fazer coisas novas em nossas vidas, para que a gente possa ser transformado, ainda assim ser curados, sim, ainda recebermos poder, sim, ainda recebermos glória dEle. E isso só vamos conseguir pelo Espírito. Então, não está conseguindo? Não consigo nem falar? Não importa. É se derramar. Tem algo que, uma outra coisa que o Espírito Santo me lembra agora, irmãos. A irmã Boa vai cantar aqui, a gente vai estar cantando juntos e orando. Descansar em Deus, irmãos, não é algo fácil.
principalmente para as pessoas que passaram por inseguranças, que se sentiram abandonadas durante muito tempo em suas vidas. Não é fácil, mas a gente tem que ir aprendendo. A gente precisa, porque senão a nossa vida vai passar e a gente não vai receber o que Deus tem para nós. E a gente precisa disso. E eu quero hoje, nessa mensagem, deixar algo para você. Um pouco mais para você. Se agarre, se aproxime, não só do Espírito, mas de pessoas que querem esse Espírito. Eu e você, nós temos família. Então, na nossa casa, nós temos pessoas que também querem a Deus. E cada um de nós tem sua fragilidade. Eu tenho minhas fragilidades, meu esposo tem as dele, Lua tem as dela, Keren tem as dela. São 4 pessoas aqui em casa. Mas se a gente não se ajudar, não apoiar um ao outro, a gente não vai conseguir vencer. Quem eu tenho no meu dia a dia são eles. Quem você tem no seu dia a dia? Na sua casa. Nós não devemos viver em competição, em briga constante. Nós precisamos nos ajudar. Então, você que é esposa, se apoiem um no outro. Se ajudem, se respeitem, se amem. Você mora com o esposo, com a esposa, você mora só com o filho, se apoie junto com essa pessoa. E depois dessas pessoas de casa, nós precisamos ter amigos cristãos, verdadeiros amigos, pessoas que se preocupam conosco, que querem nos ajudar a vencer. E se derrame no Espírito Santo. Ele é o seu maior amigo. Ele que pode te ajudar verdadeiramente, amém? Vamos cantar juntos um pouquinho? Vem cá, Lu. Vamos cantar juntos aqui. Vou chamar a Lu para sentar aqui. Fica aqui pertinho dela. Vamos clamar ao Espírito Santo um pouco agora. Vamos orar. E vai entregando ao Senhor estas coisas que você lembrou hoje, que você vê como fraqueza, ou pecado, ou dificuldade, ou barreira que tem acontecido na sua vida. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor.
queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira. Eu oro por cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra em casa, que ainda vai ouvir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vencer. Nós precisamos do Senhor. Eu sei que é possível, Pai. Porque o Senhor é poderoso. Se o Espírito Santo pode tirar o corpo de Jesus, transformá-lo e depois glorificá-lo, que Ele não pode fazer conosco aqui vivos ainda. Ele pode. Em nome de Jesus. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando sou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Perdoa o meu coração. Às vezes que errei sem perceber, É possível, irmão. É possível, Senhor. mas não Creia. afaste sua Creia porque é possível. presença. Busque, se entregue a essa bênção do Teus Espírito Santo. frutos Porque Ele faz. Ele faz. Acredite nisso. Que o Senhor possa derramar da graça dele na sua vida, da paz dele, das consolações dele. Que o Espírito Santo possa ter liberdade em sua vida, na minha vida, na nossa vida, para nos dar paz. Ele encontra espaço para derramar o poder de Deus em nós, com muita graça. Em nome de Jesus. Acredite, creia, que é possível. Deixa o Espírito Santo fazer a parte que é necessária